Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem? Hoje a tia Bruna vai explicar sobre o 7º bloco de atividades. Vamos lá com a tia? No dia 17 de maio, segunda-feira, tem atividade de língua portuguesa, sobre o gênero textual carta. Primeiro você vai assistir ao vídeo enviado no grupo sobre o gênero textual carta. Em seguida você vai realizar a leitura com a ajuda da mamãe ou do papai sobre a explicação sobre as características de uma carta, tá? Em seguida, você vai responder as alternativas de 1 a 4. A primeira questão diz: marque um X tudo que for correto. O destinatário de uma carta é quem envia a correspondência ou quem recebe a correspondência? Aí você vai marcar apenas uma alternativa correta. A letra B: quais características identificam uma carta? Saudação, local e data, horário, despedida. Aí você pode marcar mais de uma alternativa. A segunda questão: qual foi a despedida escrita na carta? Escreva abaixo. Terceira questão: circule na carta o local e data do destinatário. E na quarta questão você vai pôr em prática. Você vai escolher alguém para estar escrevendo uma carta, tá? E não se esqueça das características que deve constar em uma carta. A atividade do dia 18 de maio é também de língua portuguesa. Primeiro você vai realizar a leitura do texto ou ursinho para responder a primeira questão, que diz: circule no texto as sílabas que contêm apenas consoante mais vogal. Veja o exemplo já realizado no texto. A tia Bruna já circulou lá a sílaba di, da palavra dia. Aí contém uma consoante D mais uma vogal I. Na segunda questão, você vai marcar com X somente os quadros que contêm os nomes de brinquedos que começam com consoante. Na terceira questão, você vai completar as palavras com as vogais que estão faltando. A atividade do dia 19 de maio é de matemática, sobre as medidas de tempo, horas. A primeira alternativa diz primeiro para você observar o relógio ao lado para responder as alternativas de A a F da primeira questão. A letra A diz o seguinte: os números vão de 1 até, você vai completar. B, a quantos ponteiros? C, o ponteiro pequeno marca as. D, o ponteiro grande marca os. Letra E, o ponteiro mais fino marca os. E a F, o relógio está marcando horas e minutos. Você vai observar o relógio acima, tá? Para responder a alternativa F. Na segunda questão, você vai ligar o relógio digital, cujo horário marcado esteja de acordo com o relógio analógico. A atividade do dia 20 de maio também é de matemática, sobre as medidas de tempo, calendário. Podemos medir o tempo usando anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas, usamos o calendário. Aí temos 3 tabelas. A primeira diz os dias da semana, a segunda os dias do mês e a terceira tabela os meses do ano. Na primeira questão: qual o primeiro mês do ano? Segunda questão: qual o último mês do ano? Terceira questão: qual o primeiro dia da semana? Quarta questão: quantos meses tem um ano? Você vai marcar um X. Na quinta questão diz: observe o calendário. Você vai observar o calendário para responder as alternativas de A a D. A letra A diz: de que ano é o calendário acima? B, qual o mês? C, quantos dias tem uma semana? E D, quantos domingos tem esse mês? A atividade do dia 21 de maio é de arte e ensino religioso. Primeiro você vai realizar a leitura do breve trecho que fala sobre a padroeira de Augustinópolis. Em seguida você vai responder a questão, que fala: como a rosa é linda? Vamos colar EVA vermelho na linda flor? Você vai colar EVA vermelho para deixar a flor bem bela, tá? Em seguida você vai responder a pergunta ao lado. Eis uma flor especial, a flor da compaixão. Leia e reflita. Ter compaixão é ter amor, bondade, perdão. Nessas 3 pétalas abaixo, você vai completar com mais 3 palavras, tá bom? A atividade do dia 24 de maio é do acompanhamento da aprendizagem. É sobre a família silábica do G.
Primeira questão diz, leia e reescreva. Você vai reescrever as palavras, as sílabas, na letra cursiva, tá? A segunda questão diz, leia e copie usando a letra cursiva. Você vai fazer como exemplo aí, gato. Você vai escrever na letra cursiva na linha abaixo. Terceira questão. Leia as sílabas nos gatinhos e em seguida circule as sílabas que contém ga, go, gu e gão. Você vai lá na tabela abaixo dos gatinhos circular as sílabas, tá? E na quarta questão, junte e forme as palavras usando a letra cursiva. A gente vai dar um exemplo. Temos aqui a sílaba ga e para completar, go. Você vai escrever na linha, gago. A atividade do dia 25 de maio é de língua portuguesa. Primeiro, você vai assistir a aula enviada no grupo sobre o objeto de conhecimento aumentativo e diminutivo. Em seguida, você vai pegar o seu livro de português na página 238 para responder as questões 3, 4 e 5. Primeiro, na página, temos um exemplo. Há outro modo de formar o diminutivo. Observe. Pé, pezinho, irmão, irmãozinho. Terceira questão fala, em duplas, escreva o diminutivo das palavras do quadro, colocando-as nas listas correspondentes. Aí na tabela temos exemplo, coração, mar, papel, animal, sofá, jacaré, amor e balão. Na quarta questão diz, circule as palavras do quadro que não indicam aumentativo. E na quinta questão, agora pinte as palavras do quadro que não indicam diminutivo. A atividade do dia 26 de maio é de matemática. Você vai abrir seu livro na página 139 para responder as questões 1, 2 e 3 sobre tabuada do 2. A primeira questão diz, veja como foram indicadas as operações e complete. Você vai observar essas tabelas com as frutas para responder abaixo. Primeiro, você vai realizar a soma, depois a multiplicação e em seguida escrever o resultado. A segunda questão pede para você desenhar e completar para 2 vezes 6. Você vai desenhar a quantidade nas duas tabelas, em seguida fazer a soma e a multiplicação. Após a questão 2, tem uma tabela, né? Que diz explorar e descobrir. A atividade em dupla, porém você vai realizar sozinho aí na sua casa, individualmente, tá? Você e um colega vão construir a tabuada do 2. Em uma folha à parte, façam desenhos para descobrir os resultados. Depois, cada um registra em seu livro. Você vai realizar a multiplicação, porém, você vai realizá-la por meio da adição, tá? E a terceira questão diz, cálculo mental. Pense, complete e confira com os colegas. 2 vezes 20, B, 2 vezes 33, C, 2 vezes 50. A atividade do dia 27 de maio é de Geografia e Ciências. Você vai abrir seu livro de Geografia na página 115. Primeiro você vai realizar a leitura sobre o campo, para responder a alternativa 1 e 2. A primeira questão diz, marque com X as atividades representadas na imagem acima. Você pode marcar mais de uma. Segunda questão. O caminhão representado na imagem está indo em direção à indústria de laticínios, que fabrica alimentos como iogurte, manteiga e queijo. O que você acha que esse caminhão transporta? Você vai escrever, a sua resposta é pessoal. A atividade do dia 28 de maio é de História. Você vai abrir seu livro na página 29 e fazer a leitura do texto. Você tem história, para responder as questões 1 e 2. E também está observando essa certidão de nascimento, tá? Primeira questão diz, os nomes de quais parentes aparecem na certidão de nascimento? Marque com X. Pode ser mais de uma alternativa, tá? Segunda questão, que outros documentos oficiais podem ajudar a contar a sua história? Escreva sua resposta. E essas foram as atividades do 7º bloco. Aguardo a devolução do mesmo dia 31 de maio.
e aguardo também a foto das atividades do livro, tá bom? Meu abraço virtual para você. Beijão da tia Bruna. Tchau!